Ó, agora um outro exemplo. Hum, Digamos que eu vá correr uma maratona. hum, E aí eu vou pegar um livro e vou estudar tudo sobre maratona. Eu vou uhum. pegar o livro, Estuda a fisiologia enciclopédia, eu vou estudar sobre as maratonas, a origem, sobre para fisiologia. não ter nenhuma, né, nenhuma ruptura Isso, eu ali. vou estudar sobre tudo. Eu não vou treinar. Uhum. Eu vou orar, Uhum. orar 1 hora por dia e ler livros 1 hora por dia para me preparar, porque eu sei que se eu fizer isso sem correr, só orando e estudando sobre maratonas, no final da prova eu vou conseguir me sair bem. Pergunto, eu vou me sair bem? E eu te respondo, com certeza não. É incoerente, não tem sentido. Não Não tem tem sentido sentido. nenhum. Você não vai ficar, ó, tudo bem, orou, você vai ter ali a tua comunhão com Deus, mas para mas para um outro objetivo, é como se Deus dissesse: "Meu filho, orou, que bom que você tem presença comigo, mas agora vá correr. Vai Vá treinar. treinar o seu corpo para você ganhar, se você quer ganhar, para você ter saúde, se você Isso. quer ter saúde. Que bom que você me buscou, mas agora vá. É a mesma coisa prisão emocional. Quando você vê Deus ali falando com Josué, Hum. Josué, ele vai suceder Moisés, o que que Deus fala para ele? Eu vou arrancar o medo do seu coração. Vá lutar, que eu vou tirar todo o medo de você. Foi assim que Deus falou com ele? Não. O que que Deus fala para Josué, Vini? Seja forte, Josué. Seja corajoso, não temas, não te espante, porque eu serei com você, né? Por onde você for. Seja forte, seja corajoso, não te desanimes. O que que Deus está Isso. dizendo? Eu me apresento como Deus para você, mas tem um detalhe: no campo das emoções, você tem que trabalhá-las. Olha só. Você tem que cuidá-las. Se fosse, queridas, assim, se fosse, seria muito fácil. E ó, nós seríamos muito mimadinhas e mimadinhos se Deus simplesmente arrancasse do nosso coraçãozinho. Porque a gente faz isso com o filho, super protege, não entende por que que é uma criança que se torna um adulto totalmente vulnerável na vida. De tanto que Hum, protegeu aquela criança, não preparou para as é, adversidades da vida. Deus, ele quer te preparar para as adversidades da vida. ok. Então Deus não tem como arrancar o que você quer que aconteça. Aí, Senhor, tira esse medo, tira essa depressão, Tira, né? tira essa angústia. Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque ele quer que você aprenda a dominar o campo das emoções, mas ele Isso. está com você. Que Deus quer que nós sejamos maduros. Agora, como que uma pessoa é madura se ela não sabe lidar com o medo dela? Porque Deus quer nos ensinar a lidar com essas emoções que nos aprisionam, para que elas não nos aprisionem. Então Deus, ele quer que você vá para o campo de batalha. E o que é ir para o campo de batalha? Cuidar do seu mundo emocional. E como que você cuida desse mundo emocional se você não tem especialistas que te orientem? Porque é a mesma coisa. Você quer aprender da Bíblia? Você pode ler sozinho, mas você quer se tornar uma teóloga? Você vai sozinha ser teóloga? Não, não Você tem vai. que ter um professor, uma pessoa que estudou Isso. e que sabe mais que você o conteúdo que você precisa aprender para ser uma É, teóloga e ajudar outras pessoas. É a mesma coisa do nosso trabalho. Nós, como terapeutas, nós trabalhamos com a ciência e as escrituras para te trazer esse conteúdo como você se vê livre dessas prisões emocionais. isso. Lembrando que nós sempre motivamos a orar. Vida com Deus, queridas, é algo inegociável. Não, e a gente vai trazer um exemplo também agora, né, na parte Isso. espiritual. É algo inegociável. Tem que ter vida com Deus. Mas agora você não pode achar que Deus vai tirar esse medo. Sabe por quê? Porque ele nunca tirou medo de ninguém. Da Bíblia. Ó, Você lê sim. a Bíblia toda, Deus não tira medo de ninguém. Pelo contrário, Deus trabalha, ele se apresenta e diz: cuide das suas emoções. Não temas, ou seja, você, minha filha, eu quero que você aprenda a cuidar das suas emoções. Hoje, Deus, ele quer que você aprenda a cuidar. Mas como você vai cuidar se você não sabe? Para isso que nós estamos aqui, para te Isso. ensinar. Então, assim, não, e dentro do que você está falando, é assim, ó, tem situações, mesmo no âmbito espiritual, mesmo no relacionamento com Deus, tem situações que oração somente não basta. Ah, não basta Ó, e um mesmo. exemplo que a gente pode citar Verdade. é a 10ª praga do Egito. Então, assim, ó, o que que Deus falou para o povo? Gente, vocês vão colocar o sangue na porta. Senhor, eu não vou Isso. colocar o sangue na porta, mas eu vou passar a noite em vigília, Orando. orando. O que que eu vou fazer? Eu não vou passar o sangue na porta, mas eu vou estar ali, ó, prostrado, em jejum e oração, para que quando o anjo da morte vier e levar todos os primogênitos no Egito, a minha casa vai estar protegida. Por quê? Porque eu estarei em vigilância, em oração. E Hum. Deus falou o quê? Não, eu quero o sangue na porta. Pergunto, se essa família não passasse o sangue na porta e estivesse em oração, jejuando, o primogênito iria morrer ali? Iria. Iria, Certeza, porque porque Deus deu uma ordem.
eu quero que vocês passem o sangue, porque naquela noite o que valia era o sangue. É verdade. Então, assim, naquela noite não adiantava ficar orando e jejuando. O que valia era o sangue na porta. Olha, isso é forte. Então, assim, ó, mesmo dentro do contexto bíblico, né, Espiritual, oração e jejum somente não basta. tem momentos que tem que ter uma Tem ação. momentos que Não, você tem que agir, você tem que se sempre posicionar. sempre tem ação, Vini. Sim. Se a gente for ver a Bíblia, sempre tem ação. Sabe por quê? Quando Deus ele vai falar para o povo de Israel, eu mato os inimigos e vocês só vão entrar na terra? Não, vocês vão lutar. Não, vocês vão lutar. Muito Quando bem. vem Josafá, deixa que eu faço todo o serviço e eu tiro o medo de vocês? Não. Isso. Deus apresenta-se a eles em Isso oração, mesmo. quando eles oram. Não vos assusteis, vede o livramento que vai acontecer amanhã. Deus faz o milagre, mas Deus quer ali uma posição deles. Quando vem Ezequias, Deus não fala com Ezequias, embora o coração dele já está firme, ele já está controlando bem as emoções, ele consegue não deixar o medo paralisar, ele está confiante. Uhum. Ainda assim, ele tem que se posicionar contra Senaqueribe e Deus atuar. Quer dizer, o povo de Israel. O povo de Israel teve uma hora que Deus falou o que para Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Uhum. O mar vai se abrir se vocês caminharem. E aí caminhem, façam o que é de vocês. E aí o mar se abre. Ou quando a gente vê Jesus, vai Lázaro ressuscitar. Deixa que eu mando os anjos para empurrar a pedra. Vem anjo, vem Miguel, vem Gabriel, empurra a pedra, vem Lázaro. Foi assim? Não temas, se creres verás a glória de Deus, fala ali para as irmãs, mas ele simplesmente fala o que é para os homens? Arrastem a pedra. Uhum. Depois ele vem com o milagre. Quer dizer, Deus nunca vai fazer aquilo que compete a você, minha amiga, a fazer. Então, assim, a gente quer deixar muito claro essa ideia que nem tudo é o diabo. Nem tudo, porque tem coisas que somos nós que temos que fazer. Isso, nem tudo é o diabo, nem tudo é espiritual. Nem tudo. Então, assim, ó, tem vezes que nós precisamos nos preparar no âmbito físico, no âmbito mental, emocional e até no âmbito espiritual, nós precisamos nos posicionar. Nem tudo é o diabo. Às vezes é falta de posicionamento seu, às vezes você foi preguiçoso e não conseguiu gerar o resultado, às vezes você não treinou o suficiente, você não estudou e não foi bem naquela prova. Então, ok, agora que nós deixamos claro essa questão de que nem tudo é o diabo, inclusive esse é o título, nem tudo é o diabo, nós vamos ver agora aqui, amor, quer ver, ó? Eu separei aqui algumas passagens, ó, vamos pegar aqui, ó, tá, amor, olha só, eu separei aqui também, ó. Nós vamos pegar aqui qual é a finalidade do evangelho. Ah, isso é muito importante. Qual é a finalidade do evangelho? Porque nós estamos falando aqui... Gente, eu só estou colocando aqui no Instagram, tá vendo? Tá bom, vê aí. Então nós vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque nós estamos falando assim que nem tudo é o diabo, né? Esse é o título da live. Isso. E nós vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, são tantos versículos que nós vamos ler hoje, Sim. Porque nós vamos ler a finalidade do evangelho, amor. Para que Jesus morreu? Muito bom. Para que Jesus veio à Terra? Para quê? Qual a finalidade do plano da redenção? Certo. Vamos ver agora aqui? Vamos ver. Romanos no capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho, diz Paulo, porque é o poder de Deus. Opa, então peraí. Então Paulo está falando que o evangelho é o poder de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Olha só, Paulo está falando que a finalidade do evangelho é para salvar o ser humano. E a gente pensa que é para curar as minhas enfermidades. Ó, nós temos que trazer um detalhe. Que Deus sabe que você precisa de qualidade de vida, ele cura. Sim. Ele cura no sobrenatural ou através da ciência, porque Jesus é o primeiro a validar ciência. Ok. Então, ele vai te dar a cura, sim, no corpo, a cura na alma, através da ciência, ou através da medicina, né, através do sobrenatural. Geralmente, na medicina, hoje a gente sabe, embora o Senhor ainda cure, com certeza que ele é Deus. Só que tem um detalhe. O objetivo do evangelho não é para curar a gente. O objetivo principal do evangelho, né? O cerne do evangelho não é para curar, não é para que você tenha simplesmente um bom casamento. Isso daí é um bônus, diremos assim, é Deus querendo te dar a mais. Isso. É assim, ó, Jesus veio para quê?
para salvar o ser. Nossa, tô com um pigarro aqui, amor. Meu Deus Dá uma do água aí. céu. Ai, Jesus Cristo, tem misericórdia. Vai falando aí. O objetivo do evangelho é simplesmente salvar o ser humano. É aproximar o ser humano com Deus. Na verdade, é fazer o quê? É resgatar aquele princípio que Isso. foi desfeito no jardim. Você foi no ponto. O que Satanás falou para Eva? No dia que comer da fruta, certamente morrerá. Não, foi Deus que falou. Nossa, meu, tô viajando, é verdade. Fala isso não. Ai, Capeta fala nada, foi, ele quer que a gente se foi ferre. Deus que falou para Adão, isso mesmo. Foi Deus que falou lá para Pra Adão. Adão. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, né? Do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, você vai morrer. Você tá frio. Certamente morrerá. Aí vem Satanás e fala: não, você não vai morrer. Imagina. Falando para Eva. Aí Eva vai e come do fruto. Vou testar, vou ver se eu vou morrer. Não morri. Adão, eu não morri. Isso. Talvez ela falou isso. Aí o que acontece? Por causa dessa desobediência, Cristo vai precisar morrer. 4 mil anos depois. Exato. Por causa de qual obediência? Desobediência. Da desobediência, de comer o fruto. E o que Deus falou? No dia que comer o fruto, vocês vão morrer. Ou seja, por causa dessa morte que nós teríamos agora, a morte eterna, e nós passaríamos a eternidade longe de Deus, Deus Pai manda Jesus. Por isso que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não fala, mas tenha saúde emocional, mas seja livre da depressão. Isso, não é para porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não tenha depressão. Não, para que todo aquele que nele crê não viva ansioso. Para que todo aquele que nele crê não tenha um mau casamento. Para que todo aquele que nele crê não viva em discórdia com os irmãos. Não, a finalidade é para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí nós temos Paulo também falando, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, assim, gente, o evangelho é para salvar o homem da morte eterna. Quando você aceita Jesus, o que você passa a ter é o direito, pela graça de Deus, através dos méritos de Jesus, a ser salvo. O evangelho é para isso. Exato.